E, pronto, acho que eu consegui colocar para gravar também aqui, né? Primeiro eu quero agradecer a presença de vocês, né, nesse último grupo de trabalho do semestre. A gente encerra o semestre com as articulações possíveis entre psicanálise e música, e a gente encerra esse semestre com Elis Regina, né, que foi escolhida no segundo semestre, e no primeiro semestre tínhamos, então, Chiquinha Gonzaga. Né? Tudo isso para tentar abordar a voz, né, esse objeto voz, esse buraco, né, que se vai bordeando com as canções, com o que essas cantoras trouxeram, com, né, cantoras, compositoras, enfim, com todo esse universo da música e tentando pensar a psicanálise e pensar a formação, né? A formação e o que dá voz a gente pode continuar, né, refletindo na nossa formação, no fazer escola, né, nos momentos que atravessamos, né, seja na conjuntura, né, social, mas também na formação de cada um. Né? E esse semestre foi bastante assim frutífero, né, de pontos para a gente pensar e pensar voz, pensar olhar também, né, porque invocante e escópico não se separam. E aí eu pensei, né, durante esse semestre eu fiz algumas divulgações com as imagens de obras do Luiz Noronha, cuja exposição terminou em outubro, né? E a gente vai também, na reunião de hoje, colocar o que foi a divulgação, né? Que eu achei muito interessante, né? Depois de examinar isso à luz dos acontecimentos do dia de hoje. Essa obra, né, que não tem título, ela faz exatamente a capa do catálogo da exposição Todos os Riscos. Né? E é interessante observar, né, uma pintura de óleo, né, é interessante observar esses riscos e esse lugar. Né? Eu fiquei pensando nisso quando soube pela manhã, né, do falecimento da Gal Costa. Fiquei pensando nesse lugar que fica vazio, de uma voz que se cala, e do que ocupa isso. Né? E é muito interessante porque, para mim, ela ocupou, né, o falecimento dela ocupou um lugar neste final de grupo de trabalho do semestre. A música, a voz de Gal Costa, ela perpassa a minha juventude, ela perpassa momentos da minha vida, né, e não tinha como não trazê-la. E quando eu olho a obra de Luiz Noronha, eu quero inclusive agradecer a Patrícia, né, irmã do Luiz, e a viúva do Luiz, a família, né, que me proporcionou percorrer o catálogo da exposição, escolher algumas obras para trazer aqui e poder confrontar o escópico e o invocante. Né? E eu fiquei pensando como colocar, né, essa participação da Gal Costa, que é tão grande na minha vida, nesse grupo de trabalho. Eis que eu, escutando na hora do almoço uma colocação do Nelson Mota, né, ele fala de um momento em que Elis Regina e Gal Costa cantam juntas, né, em 1981. E é muito interessante a forma como ele aborda, né, esse momento, porque ele fala de um barulho, né, em que se dizia que as duas não se davam bem. Né, as duas não se davam bem, competiam. E eu fiquei pensando muito que Teresa nas aulas dela trouxe a boa rivalidade. Né? Fiquei pensando muito nesse significante de que competição não necessariamente rima com destruição.
do outro, né? Mas com complementos. O duelo vocal ele pode ser um dueto, né? A gente não precisa duelar, até porque não existem duas vozes iguais. Existe um filme que é Não existem francês, dois lugares no mundo iguais para cada um. e Para essa cada um lugar. e eu pensei nisso, Tereza, porque essa cadeira vazia da obra do Luiz Noronha me Por isso faz que eu estou pensar falando. exatamente nisso, né? Todos os riscos, o que ele arriscou e o que ele riscou nessa obra, né, faz a gente pensar exatamente esse lugar, porque o Luiz Noronha foi alguém que saiu de cena, ele é falecido, né? Então também é uma voz que se calou, mas que está aí, né? Que está aí na obra que se eterniza, que a gente pode admirar e que a gente pode fazer construções a partir daí. Então, quando eu pensei, escutei Nelson Motta falando, né, desse encontro, ele falou, elas não eram amigas, mas elas se reconheciam, assim, se respeitavam no meio musical, faziam seus trabalhos e são dois estilos completamente diferentes, duas personalidades diferentes, né? E ele, inclusive, se referiu a Elis como muito expansiva e Gal mais recolhida, né? Ele fez essa comparação. Mas, para além dessas comparações, eu acho que o mais interessante é perceber a boa rivalidade, né? Porque isso está inerente, isso está nos nossos trabalhos, nas participações que temos, né? Em escola, estudando psicanálise, atravessando, né, todo esse caminho da psicanálise, fazendo as nossas articulações. Então, acho que Debate não precisa virar batalha. Debate é distintas ideias se articulando, ou não, mas distintas ideias em dialética. Isso é muito exatamente. importante. Isso é muito importante, né? Poder, inclusive, escutar o outro diferente, né? E poder reformular algo que se estava pensando, né? Eu acho que eu fiz esse exercício a partir do momento em que soube do falecimento da Gal. Ora, eu ia falar de Elis, né? E como que eu ia incluir se Gal também foi tão importante para mim. E como trabalhar nessas metáforas, né? Na metáfora do nome do pai, eu acho que também é interessante, porque eu pensei no primeiro semestre lá com Chiquinha Gonzaga no nome, né? E nesse segundo semestre o não, né? Então, como que isso também vai se articulando em mim, né? No momento em que eu me deparei também com esse vídeo que nós vamos assistir. Ele dura 4 minutos, por isso que eu achei importante também reformular a discussão dos slides. Eu peço que a gente desligue a câmera por conta do delay. É um vídeo antigo, então tem algumas pequenas falhas, mas de falhas também a gente constrói, né? Um caminho. Então, vamos. Se todo mundo puder desligar a câmera, ajuda bastante aqui. Vamos lá. Aparece uma tela para vocês, congelada assim. Está Gal e Eli. aparecendo, está sim, Alexandre. Tá bom. Vou dar o play aqui. Ok. É muito interessante da gente pensar,
né? Porque para improvisar, né? E elas são dois talentos, né? Que se eternizaram, duas vozes que se eternizaram, elas dão a oportunidade, né? E deixam a brecha para uma entrar e aí vão brincando com isso, né? Então, é algo assim que eu acho que também na formação, né, nossa, em psicanálise, nas formações, né, e no que a gente faz em escola, é importante a gente, né, poder beber dessa fonte. Né? Eu acho que é um legado. Assim, o vídeo realmente não está tão bom, né, mas bom em termos de qualidade, mas acho que dá para perceber claramente quando uma entra a outra e os timbres, né? Distintos e essas vozes. Foi muito interessante que aquilo que o Nelson Mota falou, né? Labareda e cristal, né? Assim ele define a voz de Gal Costa. Que coisa interessante, né? Porque são dois significantes assim quase que não caberiam numa pessoa só, né? E eu quero seguir um pouquinho com Elis, porque na última reunião nossa, né, quando esteve Claire Gili conosco, não deu para passar o vídeo da canção de Águas de Março, né, porque eu tive que deixar um tempo para ela, mas hoje, exatamente por conta do que ela nos trouxe, né, da questão do corte, da rachadura, da divisão do sujeito e do duplo, né, que Paulo Hanson trabalha, eu acho que é importante trazer outra canção. E talvez Águas de Março fique mesmo para março, né? Para depois, para uma outra reflexão, mas eu vou seguir um pouco aqui no que a gente tinha pensado para essa vez. É muito importante, né? Acho que até para o pessoal que não está assim, acostumado com o estudo, né, da psicanálise, está se aproximando, o pessoal da música e tal, pensar nos três tempos da pulsão. Né? Então, no ouvir, no ser ouvido e no fazer-se ouvir. Então, eu acho que ali na brincadeira musical, né, que as duas fazem, Elise e Gal, a gente vê esses tempos acontecerem, né? Porque para fazer-se ouvir ali para uma plateia, elas ouvem, né, uma outra e são ouvidas, né? Então esses tempos estão se dando ali na música, né, junto com a música. A gente vai só percorrer rapidamente os slides, porque eu acho que essas questões são importantes, não tenho respostas para elas, mas acho que são importantes para a gente pensar até para o ano que vem, né? Como que isso vai se sedimentar no trabalho na escola, enfim, para a gente poder avançar um pouco mais. Os textos que eu coloquei, eu pediria ao Alexandre que passasse o primeiro slide, os textos que eu coloquei de base são os do Paulo Hanson e da Claire Gili, são os mesmos que trabalhamos desde antes da Claire, né, nos visitar, que são desse livro que trata do duplo, né, a dupla trincheira, o duplo caminho, né, o entrançamento, enfim, que a voz permite a gente pensar nessa questão do duplo. Eu não trouxe assim muitas formulações, eu acho que eu estou deixando mais provocações para a gente conversar. E a primeira delas é o Assum, que faz essa afirmação, né, dessa ausência onipresente da voz, né? Um silêncio barulhento. Então, acho que esse conceito é importante da gente manter, né, pensando, porque fala desse analista, né, desse silêncio barulhento que muitas vezes ele precisa sustentar ao escutar o outro. Né? E essa ausência onipresente, né? Como que a voz pode estar ausente e ao mesmo tempo ocupando. E a gente vê isso também na música. Nesse jogo, né, que as cantoras, né, que Gal Costa e Elis fizeram, a gente vê uma onipresença desse objeto, né, desse objeto que aparentemente estaria ausente.
E esse risco de tomar a palavra, porque quando a gente toma a palavra, a gente perde a voz, né? A gente, para falar, a gente perde esse silenciamento, né? Como que esse risco de tomar a palavra tem efeito duplo, pois sempre pode se voltar contra quem fala, né? O Assum coloca uma coisa que eu acho interessante, né? Dessa arma verbal, desse efeito bumerangue, né? Aquilo que é falado nunca se sabe como o outro escuta, né? Mas já foi. E às vezes volta, né? Faz esse movimento de retorno ao sujeito. Então, é uma duplicidade, né? Que eu fiquei pensando, quando a voz se cala, né? Quando há o falecimento de uma cantora, como que a gente está vivendo agora, e uma voz se calou, ela também aí se impõe, né? No momento em que havia um planejamento, esse episódio se impõe para que haja uma outra coisa, né? Então, eu fiquei pensando nessa arma verbal, arma musical, né? A arma que faz o retorno, que é o circuito pulsional, né? O ouvir, ser ouvido, fazer-se ouvir. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa que eu destacaria. Pois é, eu fiquei pensando na canção que a gente vai ouvir ao final, né? Nesse duplo que aparece desde o título da canção, o bêbado e a equilibrista. Temos dois aí, né? A canção se desenvolve, inclusive, com duplos. A lua, tal qual a dona do bordel pedia a cada estrela, um brilho de aluguel, as nuvens que chupavam manchas, né? Então, tem o mata-borrão, os significantes que são interessantes na construção, né? Trazendo essa duplicidade, né? Interessante da gente pensar. E o título da canção do Bêbado e Equilibrista é justamente, né, algo que vacila, né, que cambaleia esse bêbado e o que se tenta manter no prumo, né, esse jogo também do que se mantém, né? Então, eu destaquei isso porque eu acho que é importante, né, esse silêncio barulhento, né, o que se constrói a partir daí. Vamos passar para o próximo, Alexandre? Destaquei também essa voz, né, que retorna em eco, ressoa e ressona, né? Então, estamos falando aí de uma ressonância e do ressoar. Eu fiquei às voltas com esses significantes, com esses verbos, né? O ressoar, o soar de novo, como algo para fora, né? Mas só ressoa de novo, só, né, faz o ressoar, se ressona no sujeito, né? Fazer a ressonância, o que soa no que eu trago a público, né? Numa apresentação, por exemplo, aqui, é o que está em ressonância aqui em mim, porque senão como trazer, como transmitir algo, né? Fiquei pensando nessa questão a partir dessa frase, né, do Assum, a voz retorna em eco, ressoa e ressona, e é um real autógeno. Eu fiquei também às voltas com essa palavra. Um real autógeno escapa ao sujeito e se faz lembrar nos acontecimentos, deixa de ser um grito e se presta ao desfiladeiro da cadeia de significantes. Coloquei essas questões assim para eu pensar e pensar junto com vocês, né? Esse sujeito e o real da voz, porque esse autógeno, né, esse que se engendra, me ocorreu quando eu estava lendo o texto e pensando nesse autorizar-se de si mesmo, né? Essa frase tão enigmática que a gente escuta, que os analistas repetem, que a gente vê nos textos,
o que será que tem desse engendrar-se, desse autógeno, né? O que Elis Regina, a gente vai ver a performance depois, o que ela faz com essa voz ao se fazer ouvir? Eu tenho uma hipótese que eu trouxe também para compartilhar aqui com vocês, que ela dá o ritmo da canção do Bêbado e Equilibrista. É ela que traz esse ponto, né? É a voz dela. E aí fiquei com essa questão, né? O que o analista atravessa nesse autorizar-se de si mesmo? É uma questão que eu deixo, né? Assim, eu estou recortando realmente essas perguntas, né? Que são questões que eu estou trazendo que eu não tenho resposta, mas fiquei pensando muito nesse trabalho de análise, né? Do grito aos significantes. Como que se vai, né, adentrando nesse desfiladeiro, construindo e recortando algo aí, né, que faça com que se avance, né, com que se seja assim, autor, né, da própria vida, né, no tomar a palavra, no fazer-se ouvir, né? Então, fica a questão. Vamos para o outro, que seria o último, porque eu quero deixar um tempo para a gente conversar, né? Esse efeito de retorno mais radical, que é o que se exerce ao nível do outro, onde o retorno não se faz somente no real especular. O nome do Pai se faz ouvir, né? Se a voz toca a castração, ela convoca o outro, pelo apelo ao silêncio. Me recordei que recentemente apresentei um texto que fala dos 3 silêncios, que é algo do real, né? Que é algo estrutural, que está para todos. Mas como que esse efeito de retorno, esse efeito mais radical que ele fala, esse efeito bumerangue, né? Essa volta, como que se dá nessa construção, né? Como que podemos pensar a partir dessa afirmação, que para mim é enigmática, né? Onde não há palavra, onde é puro real, né? As marcas no corpo, né? Que se fazem onde não tem ainda o significante, né? O que isso faz para a formação de cada analista, de cada um que vai tomar esses elementos e fazer algo com isso, né? Com esse enigmático, com esse desconhecido, né? Diria eu. E eu fiz essa pergunta quando eu li, né? Se esse apelo estaria presente, né? Na introdução, que geralmente a introdução de uma canção é instrumental, se isso estaria presente nessa introdução até a voz do cantor, né? Porque na canção que a gente vai escutar ocorre uma coisa que me chama muita atenção. Primeiramente, até cheguei a conversar com alguns colegas músicos sobre isso, né? Primeiramente, a melodia que se escuta é algo assim que eu chamei de circense, né? Uma melodia de um circo, era como eu escutava. E no momento que isso vira o samba, né? Que tem a batida do samba, tem um corte aí, tem uma fenda que a Claire trouxe para nós, né? Essas fendas, esse corte, a divisão. A partir do que Elis faz cantando, é que entra um outro ritmo, que entra o samba, né? Não é antes e não é sem a voz dela. Foi onde eu fiquei pensando, né? É ela quem muda o ritmo, que embala esses duplos personagens, né? O bêbado e a equilibrista, o que cada um representaria, que na canção vão aparecendo esses cortes sutis no instrumental e esses efeitos. Então, eu gostaria assim, de deixar essas questões, né, que são
várias, para mim, são várias e são complexas, para a gente poder escutar a performance de Elis e retornar aqui para conversar, a partir do que de complexo e enigmático foi apresentado, né, ao longo dos 2 textos. Vamos lá, Alexandre? Aí eu gostaria que vocês depois pudessem comentar, pensar junto comigo. Vamos lá. E aí acho que a gente tem que colocar de novo a câmera fechada. Isso, Alexandre, embora seja uma... É isso, sim. Tá. Aparece a tela para vocês? Aparece a tela. Vamos escutar, então, o instrumental e a voz de Elis. E aí, né, eu fico pensando, a associação que eu fiz dessa melodia inicial, instrumental, era a minha história, né? Porque pode ser o quê? Um realejo, pode ser, né, algo que faz, com a presença dela, da voz dela, faz corte para o samba começar, né? Eu achei isso interessante, me lembrando um pouco dos duplos também que a gente vê e escuta, né, em Águas de Março, que Claire trabalhou conosco, né? É pau, é pedra, fim do caminho, enfim, todos os elementos, né, de duplicidade também. Gente, eu vou abrir para a gente conversar, porque eu acho que eu trouxe muito mais assim, questões, né? Uma coisa que eu escutei assim, ao longo do semestre, que é um assunto muito difícil, muito complexo, muito inalcançável, eu acho que não é. Acho que a gente vai alcançando do jeito que a gente pode, né? É algo pouco pesquisado, talvez, né, ainda aqui, mas que a gente pode ir avançando. E uma outra coisa assim, que eu queria, antes de abrir, né, para vocês falarem, dizer que, para mim, é muito importante manter essa interlocução, né, esse espaço de trabalho, porque muito aqui está se fazendo a partir do que eu estou lendo, né? Então, é algo que é na carne mesmo, né, que está se construindo. Então, vamos lá, comentários, perguntas. Eu cheguei até a contactar a Nadir antes, né? Porque eu acho que Nadir traz umas colocações também que me ajudam a pensar aqui. Enfim, Tereza, por favor, vocês todos. Fala, Nadir, acho que você levantou a mão, né? Então, eu fiquei eu pensei em fazer um trabalho, até te falei, né? Porque quando eu li o texto da Claire, em algumas passagens, quando ela tinha essa coisa do equilibrista, se eu não me engano, mas de alguma maneira eu pensei muito no equilibrista do Zaratustra. E daí agora, ouvindo, eu não sei bem se tem alguma coisa a ver, mas passou pela minha cabeça. Eu fiquei imaginando o equilibrista, tanto do Nietzsche quanto da música, numa espécie... Isso me remeteu para o grafo do desejo, nas linhas do grafo do desejo. De alguma maneira, foi a imagem que veio na minha cabeça, é como se numa travessia da fantasia, a gente vai atravessando as linhas do grafo, aqueles contornos do grafo, aquelas idas e vindas, e é um sufoco realmente, né? Então, assim, eu não sei, a música fala do Brasil, da situação, a música da Elis, mas do Nietzsche, o equilibrista ele está atravessando, vem um cara atrás dele, uma pessoa atrás dele, e meio que empurra ele dali. Aí eu fiquei imaginando ele como um duplo, e ele cai. Ou seja, se aquilo ele estivesse passando por uma outra situação, seria uma coisa assim, mais de travessia da fantasia, e ele não conseguiu, ele caiu e acabou morrendo no Nietzsche. Então, aí ela falou, em cada passo dessa linha, e foi me levando para essa coisa do grafo, até essa voz que retorna em forma de eco, né? Quando Lacan fala que a coisa vem
de uma forma retroativa, retroativamente, acaba afetando, de alguma maneira, faz uma retificação, alguma coisa acontece. É o que eu pensei agora. Mas é interessante você trazer o grafo, né? Porque escutando você, eu agradeço assim, essa provocação, porque no instrumental isso acontece também, né? Também há algo retroativo aí, né? Ela canta, existe uma marcação que depois retorna ao início, né? Agora, nessa travessia da fantasia, né? Eu fico pensando assim, essa construção, estou me lembrando de uma reunião que Teresa Nazar falou de como que é filme de terror, né? Passar por uma análise, né? Porque essa construção ela nos propicia, pelo menos é a aposta que se faz, né? Fazer algo diferente com esses atores, né? Com essa cena. E aí eu penso que entra em jogo também algo desse real que a gente não tem acesso, que algo se faz aí. Por que eu vou pensar na minha formação essa articulação com a música? Porque algo da minha história, de como que eu me inscrevi, tem um livro que se chama, Palavras em Torno do Berço, acho que é essa o título que eu usei na época na tese. Existem sons e silêncios que se dão ali que jamais a gente vai... Daniela Vanderlei é a autora. Ah, beleza, Teresa. Que existem sons ali que jamais a gente vai ter uma definição, uma vestimenta. A gente vai vestir, no nosso percurso. E aí é que eu acho que é o interessante da invenção, que ao final de análise se espera, que se invente a partir daí, mas não é sem o real. Mas eu quero aproveitar o que você está falando para trazer uma reflexão sobre uma questão que eu acho que talvez eventualmente a gente passe muito batido, que é esse balé entre o sujeito, quer dizer, entre o je e o moi, que eu acho que toca o que você trouxe quando você fala de que quando alguém fala, a voz silencia. E a aproximação que eu fiz foi exatamente sobre isso, quer dizer, essa voz interior, porque para você tomar a palavra, de alguma maneira você tem que calar o superior. É necessário você calar o superior para que você possa tomar a palavra, senão você fica completamente silenciado, E eu achei interessante porque me fez pensar que esse balé da voz com a fala, essa alternância, ao mesmo tempo ela traz o que há de pulsional na voz, que tem a ver com o G, com o inconsciente, e com essa relação imaginário-simbólica que o sujeito tem com a sua própria imagem na cena do mundo, e que lhe permite tomar a palavra a partir de algum lugar, onde ele se reconhece. E é interessante porque quando a gente está falando de um cantor, por exemplo, eu sempre me lembro da história dos castrati, porque eles, de alguma maneira, eles congelaram, se a gente falar do século XVIII, XVII, eles calaram a possibilidade de tomar a sua voz, efetivamente, e cristalizaram a voz infantil, a coisa da criança.
um timbre de voz infantil, que, ao mesmo tempo, né, permite uma suavidade, mas a potência da voz é a potência de um adulto. Isso é muito curioso, né? Muito interessante. E a gente estava comentando sobre essas duas cantoras muito importantes para o campo da cultura brasileira, né? Tão diferentes as duas no seu timbre de voz, no alcance de voz, e, ao mesmo tempo, o reconhecimento das duas, né, dessas diferenças, e a possibilidade de convivência de duas vozes tão diferentes. Havia ali, num vídeo que você mostrou, eu fiquei bem atenta, né? Havia uma harmonia, né? A gente poderia falar um duelo de vozes, mas eu prefiro pensar na dialética dessas vozes, né? Na alternância das vozes, sem nenhuma das duas perder o seu lugar. Porque, como eu disse no início, e que tem a ver com a imagem da cadeira cheia de pregos que você trouxe, ninguém ocupa o lugar de ninguém, cada um tem o seu lugar. Resta saber se tem condições, se autoriza a ocupar esse lugar ou não, que seja o de tomar a palavra, né? Era só um comentário que eu queria fazer. Muito fazer. legal isso que você está trazendo, Tereza, porque é o autorizar-se quando esse super-eu se cala, né? Porque esse super-eu vociferando, ele traz a arma que o Paulo Hanson fala, né? O efeito bumerangue, essa volta para si próprio, ela vem, né, dessa voz. É muito bacana isso, porque quando você toma a palavra, além de você calar o super-eu para você poder falar, você começa a criar condições para uma voz própria, que não é a voz que tem a ver com o super-eu, justamente, né? Do puramente pulsional. É alguma coisa que tem a ver com uma posição de desejo, né? Por isso que a Emília quer falar. E, consequentemente, eu vou já falar com ela, e, consequentemente, Tereza, nessa posição de desejo, é poder consentir na perda. Isso. Porque é perda de gozo, é perda de ideal, de idealização, né? É perda dessa voz pronta, né? Que não há. Né? Eu fico pensando assim, as cantoras, elas têm a voz ali, né, trabalhada e tal, mas elas arriscam, né? Não dá certo, não conseguir, né? Quantas isso acontece, né? Então, acho que também é poder ir trabalhando e consentindo nessa perda, que na arte, fico eu pensando aqui, pela via sublimatória, talvez, né? Para pensar, enfim, a partir do que você trouxe, né? Esse balé, né? essa dança, esse duplo, né? O que a gente poderia articular aí com a questão artística, com a questão da sublimação também. Sim. Enfim, estou abrindo mais questão do que... Mas é para isso. Sim, cadê? Sou eu. Não, é sobre a questão do autógeno, porque o autógeno não tem, o criador não tem influência externa, porque o que ele cria não existia até então. Então, eu acho que para o analista, ele tem influência externa da sua própria análise, da instituição, da sua formação. Eu não sei se a gente pode falar, o analista autoriza por si mesmo como autógeno. Entendeu? Eu não sei, é uma questão que eu estou me perguntando também. Né? Foi uma questão que me surgiu, porque eu penso assim, ainda que, né,
haja a análise, haja o percurso em escola, haja formação, há um ponto de invenção. Sim, eu fiquei pensando agora, porque Sim. cada analista tem o seu estilo próprio. Há um ponto de Então, invenção, né? cada um se cria de alguma maneira. Né? Não tem se não seguir as coisas como preceito, mas né, criando conceitos novos, às vezes, como fez Lacan. Então, da função, né? Função, analista como função. Sim. Pois é. Tereza, você estava aí, Tereza Meloni. Oi. Uhum. Agora, é muito engraçado esse negócio do je e do moi, que o francês tem, que a gente não tem, né? E eu me lembro uma vez, eu estava num grupo, aí alguém perguntou, qui parle français? Aí alguém disse, je. Então, a gente já sabia que ele não sabia francês. Que interessante. Não é qui parle français? Aí alguém respondeu, je. Aí todo mundo riu, né? Agora, é uma questão a pensar, porque a Nadir falou na criação, né? Mas eu penso que tem uma diferença aí, né? A criação e a invenção, né? E eu penso nesse autógeno a partir de um percurso em análise e a partir de uma invenção. Eu não sei. É uma questão, eu deixo aí para a gente pensar. Porque a criação, eu penso mais pela via sublimatória, enfim. Né? A origem de autor, não sei, eu acho que é gênese, né? A questão aí é a gênese de alguma coisa. A função de analista seria o analista? Não sei, mas é bom pensar. Quando a Nadir falou em criação, eu fiquei pensando aqui, mas qual seria a diferença? Né? Onde estaria para a psicanálise? Né? Porque lá na Bíblia a criação é de outra coisa que se trata, né? Mas aqui, como é que a gente pensaria, né? Essa gênese, como que a gente pensaria a invenção? Enfim, e como se articularia desejo, né? Sim. Enfim, mas é algo assim para pensar, né? Quando eu vi esse autógeno, foi a associação que eu fiz, né? Com esse percurso de fim de análise, né? De uma função analista aí, tendo lugar. Enfim, tem mais alguém querendo comentar alguma coisa? E nos despedimos por aqui. Márcia, foi muito produtivo esse seu trabalho esse ano. Foi muito, muito produtivo, muito bacana, muito importante a gente ter espaços de discussão onde as pessoas pesquisam, se aprofundam nos assuntos, trazem as suas dúvidas, porque não é só, né, exibição de conhecimento, eu acho que é elaboração de saber, que eu acho que é o que você vem fazendo, na verdade, foi muito, muito, muito bom, muito produtivo, muito importante. Né? Queria te dizer isso, te parabenizar. Foi muito bom. Bacana, Tereza. Eu agradeço. E, assim, principalmente a dificuldade do terreno. É um terreno difícil. É a dificuldade do terreno. É quase impossível poder criar em cima da música e da psicanálise. Né? Quando eu comecei esse trabalho, né, eu me recordo que ainda era grupo fechado, não era aberto ao público, nós conversamos a partir de alguns autores. Né? E quando Tereza Nazar falou nos castrati, eu me lembrei de Jean-Michel Vivès, que trabalha num livro que existe em português, né, A Voz no Divã, em que ele vai falar vai abordar por uma outra via, mas vai abordar os castrati, porque aí ele vai fazer uma conexão com uma articulação, não diria uma conexão, mas assim, ele vai trazer as divas,
né? Aham. As divas que depois acabam caindo com a queda da ópera, né? É muito bacana. Você está me lembrando o livro do Zizek, Da sobre morte da a ópera. morte da ópera. Já te falei E várias vezes desse ele livro. está aqui na fila para eu trabalhar. Um outro livro muito, muito interessante, é um romance bobo, mas é muito interessante para você entender toda a conjuntura, o que estava em questão. Claro que eu li com a escuta de analista, não só alguém que gosta de literatura. Se chama Chore para o Céu. É um livro sobre os castrati, é um livro muito, muito curioso. É um livro assim simples, não é nenhum grande romance, mas muito interessante. De quem? Vale a pena ler. Chama-se Chore para o Céu. E de quem é? Agora que são elas. Não consigo Bom, lembrar o autor. Eu Mas se posso você olhar na internet, pesquisar. você vai ver o autor. Vale a pena. Porque todos esses assuntos, né, a gente está falando aqui, todos os nossos seminários, os nossos grupos de leitura, na verdade, eu pelo menos considero um espaço de trocas, né, de debate. É muito bom quando as pessoas conseguem falar, conseguem se expressar, conseguem discordar, claro que de maneira respeitosa, mas discordar, e conseguem, às vezes, até pela discordância, né, fazer avanços. É muito difícil a gente avançar no terreno da psicanálise, não é nada fácil, né? Então, a gente praticamente está finalizando, né? Tem mais 2 semanas, talvez, né? E eu, na medida do possível que puder estar presente para conversar e parabenizar cada um dos que tomaram como desafio, né, um espaço de trabalho. Tem aqui a Tereza, tem a Emília, tem a Helena, tantas pessoas da nossa escola que tomaram a palavra e se arriscaram, cada um por si mesmo, né, a trazer o seu quinhão. Isso é muito importante, muito. Para mim, isso é valoroso. Eu volto a dizer, a escola é cada um, né? A escola lacaniana é cada um, não existe a entidade escola. Mas o trabalho, né, entre os pares é fundamental, porque ele quebra, né, as aderências imaginárias, ele produz simbolização, ele retifica algumas posições. Então, eu prezo muito isso, muito. E acho, Tereza, que aguça a vontade de saber. Isso aí. Exatamente, Emília. Exatamente. Aguça a vontade de saber. Isso. Né? Isso. A gente só dribla o imaginário trabalhando, estudando e produzindo, e falando, evidentemente. Né? Dribla. Sim. E incluindo esse real também, né? Sem dúvida. Esse silêncio. O real está no desafio, né? Pois é. A palavra, como você disse. Isso botar aí. o super-eu para dormir, né? É isso, gente. Obrigada, Tereza. E agradeço também a todos vocês aí pelo percurso, né? Nos encontramos ano que vem, de alguma forma, com a continuidade das pesquisas sobre a voz, né? Esse é o meu compromisso, assim, em formação, né? Então, vamos lá. A gente vai ter, para quem está aqui, né? A gente vai ter, então, a atividade do seminário Ato Analítico, às 6h15, é esse mesmo link, né? Depois temos Agostinho. Como é que a gente faz? A gente fica aqui, Alexandre? Não precisa sair, Pode se ficar. quiser, eu acho. Não precisa sair, não. Eu vou sair, Alexandre, porque eu vou pegar pelo celular. Tá? Eu preciso descansar esse olho. Então, eu vou pegar pelo celular, entro de novo. Obrigada, gente. Até ano que vem. Obrigada a você, Márcia. Tchau, tchau.